Bom dia mais uma vez, para quem é do dia, boa tarde para quem é da tarde, boa noite para quem é da noite, vai assistir à noite, né, Michel? Pra gente, né? Fomos aí pro capítulo 21. Estamos de volta em casa. Isso é verdade, né? Voltamos, retornamos às nossas férias, no Catres, lá no Espírito Santo, Guarapari. Agora estamos voltando para casa. E hoje é o capítulo 21. Quero agradecer as pessoas que estão assistindo, o Lui, principalmente, que tem comentado bastante. Acho que a Rosângela também, é sua amiga? A Rosângela, sim. Né? Também comentado bastante, agradecer Rosiane as pessoas. Também Rosiane comentou. Com a galera lá que está comentando. Elânia comentou, tem um monte de gente. E algumas pessoas novas que chegaram, que encontraram o nosso canal simplesmente porque deve ter caído lá nas indicações do YouTube. Obrigado por acompanhar, por comentar, por deixar seu like. Muito bom. Então, vamos ao que interessa aqui. Sim. E nesse 21º capítulo, o que eu marquei aqui que me chamou a atenção foi o versículo 2, que fala: todos os caminhos do homem lhe parecem justos, mas o Senhor pesa o coração. E aí, basicamente, eu coloquei aqui que a intenção certa, né, vale mais do que o plano perfeito. O plano qual é a tua intenção e tal, você basicamente, vou sentar, vou planejar e vou fazer um plano muito bonito, mas se a sua motivação, se o seu coração não estiver no lugar certo, se você não está buscando de forma correta, não tiver uma intenção verdadeira com Deus, de nada vai servir o planejamento, porque ele vai lá, ele vai te colocar no lugar. É interessante, né? O foco aí é a conduta, assim como todo o livro e tal, mas esse capítulo aí, assim, a gente viu, né, que ele foca exatamente, você está falando, a conduta do justo e a conduta do ímpio. Sim, e a questão o contraste desse capítulo, né? E a questão que você falou da prática, né, versus, a gente vai estar falando ainda especificamente, né? Sim. O ser e o fazer, né? São exatamente. E aí, por exemplo, eu comecei com 2, mas eu poderia ter começado com o versículo 1, que fala que, não sei como está no seu, mas o coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor. Ou seja, o coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor. Ele o dirige para onde quer. Né? Ou seja, a ideia aqui é que o Senhor conduz o rio. Né? Então, digo assim, o coração do rei é como um rio que é controlado pelo Senhor. Então, ou seja, normalmente as decisões do rei são controladas pelo Senhor, no sentido de influenciadas pelo Senhor. E aí, aqui é a mesma coisa, né? Se o seu coração não estiver no lugar certo, se suas decisões não estiverem sendo governadas pelo Senhor, não adianta fazer plano nenhum. Exatamente. É só para as pessoas não confundirem, né? Deus, ele está no controle de tudo, mas ele não manipula o processo. Sim. Né? Tá no controle. Eu tenho essa dificuldade na hora de falar isso, né? Porque eu sinto que algumas vezes a leitura, né, o que está escrito, ele meio que influencia a gente pensar que Deus está no comando. Ele está, mas nós temos que agir. Não, é interessante, por exemplo, você tem funcionários trabalhando para você. Então você está no controle da tua empresa. Concorda? Sim. Quem é o responsável? Você está no controle. Mas você não manipula o gerente, você não manipula a secretária, você não... Entendeu? Eles têm livre-arbítrio para fazer o que... Eu sou o responsável, eu sou a pessoa que vai determinar a política da empresa. Você traça os planos. As condutas, o orçamento, o planejamento, eu vou fazer tudo. Mas eu não tenho como controlar as atitudes de cada um dos funcionários. Isso, e a venda, o que o outro está fazendo. Então eles têm livre-arbítrio para colocar até o jeito deles. Inclusive a gente vê isso na Bíblia, né? O Espírito Santo, por exemplo, né, orientou os profetas e as pessoas a escrever, os homens a escreverem a Bíblia. Mas você vê que cada um tem a linguagem. Aquele que era médico, né? Caso de Lucas, escreveu de um jeito. Você vê Mateus, que era coletor de impostos, é outra. Você vê Pedro, né? Escrita fala. Paulo, que já era erudito, né? Criado aos pés de Gamaliel. Então, quer dizer,
o Espírito Santo inspira, mas a maneira do discursar e de fazer, né? Então aí está dizendo, se o rei se coloca à disposição de Deus, né? Deus traça os planos. Então, e basicamente resultados não compensam ações erradas, né? Acho que muita gente foca no resultado e a qualquer custo quer buscar o resultado e começa a se desviar, a agir fora do caráter, dos valores. Eu vejo isso muito com a minha esposa na questão da clínica, né? A gente tem os nossos valores, a gente não vai abrir mão, a gente conversa com outras pessoas, por exemplo, mas a gente faz isso, a gente faz aquilo, e aí, na nossa mente isso aqui é completamente errado, né? A gente não vai, como se fala, por conta de buscar resultado, fazer de uma forma pior. Entendeu? Com certeza. Então, você tem que manter o padrão. O padrão nosso é bem alto, né? Então, tipo assim, então isso é muito, muito bacana. O versículo 3 aí, Michel, fala assim: exercitar justiça e juízo é mais aceitável ao Senhor do que os sacrifícios. E já tem exemplos disso, né, na Bíblia. Exatamente. Aí você vê aí, quer dizer, aqui é praticar, mas você vai perceber que existe uma diferença entre ofertar e ser. Uma coisa é aquilo que oferece a Deus, outra coisa é aquilo que você... Deveria ser a mesma coisa, óbvio, né? Mas às vezes as pessoas querem ofertar para poder fazer média, achando que engana a Deus, né? E muitas vezes a gente procede assim, querendo barganhar com Deus e tal. E não é assim. A conduta, igual você falou, você vai usar alguma coisa, vai fazer alguma coisa, você tem que ser, né? E não parecer, né? Lembrei até agora contigo, eu lembrei de uma propagandazinha que era Denorex, né? E o Denorex era o seguinte, e tinha o Gelol também, lembra do Gelol? Então, não basta ser remédio, tem que parecer remédio. Sim. Né? Então não basta ser parecer e tem também outros versículos que tocam nesse, o 3, eu diria o 27, né? Sim. Que fala assim, o sacrifício dos ímpios já por si é detestável. Isso. Né? Porque ele fala... O ímpio ele já age incorretamente, então por si é detestável. Tanto mais quando oferecido com más intenções, ou seja, o ímpio ele vai oferecer alguma coisa, né, o sacrifício com uma intenção errada. Né? Isso é em todas as eras, né, Michel? Lá quando Jesus estava aqui, ele falou com o pessoal assim, esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então você vê, ali o pessoal falava, Senhor, inclusive em Apocalipse, Michel, tem um trechozinho que fala assim, Senhor, no teu nome nós fizemos milagre, fizemos isso, aquilo e tal. E ele diz assim, apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Vocês não tiveram amizade comigo. Agora vocês estão querendo alguma coisa. Então é exatamente isso aqui. Eu botei, espiritualidade sem justiça é fachada. Exatamente. Nem existe, né? Nem exato. E aí eu gostei muito do... assim, tem o 13, né? E o 21, ele normalmente, o 21 é o que tem que ser. Sim, né? Quem segue a justiça e a lealdade encontra vida, justiça e honra. Né? Ou seja, isso aqui ele meio que para mim foi assim, uma definição contrária até do que está sendo dito aí nos outros. E o 13 eu gostei porque ele toca numa questão do quanto a gente precisa refletir sobre as nossas atitudes. O 13, né? Quem fecha os ouvidos ao clamor dos pobres também clamará e não terá resposta. Ou seja, você mesmo também, no momento que você precisar de algo, você também não vai ter resposta porque você não fez com justiça o que Deus espera de você. E é interessante isso aqui, Michel, se a gente for perceber assim, quando Jesus, os discípulos falaram assim, Senhor, ensina-nos a orar. Aí Jesus falou, vocês quando orarem, entra no teu quarto em secreto, né, conversa sozinho, e ele diz assim, olha, Pai nosso que estás nos céus. Está lá em Mateus 6, né? Aí, ele ensinando isso, ele diz assim, 5 ou 6? Aí ele diz assim, 6, 14, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então a sua compaixão, o seu amor com o próximo, quando você se volta para Deus, fala, Senhor, eu suplico, o Senhor me ajuda. Ele fala, como é que está o negócio aí embaixo? Tem ajudado o seu próximo? Estamos unidos em amor, né? Estamos aí na união. Então... Sim, e novamente, eu gosto de olhar para a leitura e... Assim, pensar além do que a palavra pobre está dizendo. Sim, com certeza. Então, assim, aqui o pobre a gente sempre remete ao que? Financeiro.
Mas aqui eu gosto de pensar que esse pobre é qualquer pessoa que está um nível abaixo de você em alguma situação. Intelectualmente, dinheiro, exato. Carência afetiva. Exatamente. Então, tipo assim, quem fecha os ouvidos ao clamor dos pobres, assim, se você pensar dessa maneira, qualquer coisa, pessoas que estão abaixo de você, que precisam da sua ajuda, no sentido de, como você falou, intelectualidade, talvez uma ajuda profissional, alguma coisa assim. Na hora que você precisar, na hora que você clamar por isso, você pedir ajuda, você não terá a resposta. Gostei muito desse vídeo. Dar a mão, né, em qualquer área que isso, você... Exatamente. Essa colocação foi legal. Sim. E aí eu vou lá no 5. Tá? 5. Os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Minha avó tinha um ditado, Michel, antes de você fazer o comentário, eu até anotei aqui, né? Afobado, come cru e assa os dedos. Entendeu? Tá lá doido pra comer um negócio, a brasa tá lá em vez de esperar e tal. Sim. Entendeu? E aqui a gente fala novamente o quanto a pressa custa caro, né? E que, na minha opinião, a pressa, a gente já falou sobre ansiedade, sobre depressão aqui em alguns momentos, ela nasce da ansiedade, né? De vez em quando, da imaturidade. Né? Algumas pessoas, por exemplo, você tem uma experiência de montar empresa, eu tenho, né? Tipo assim, aí eu falo, ó, normalmente, para você ter lucro, vai demorar entre 2 a 3 anos, né? Assim, não que não vai lucrar, mas para você ter o retorno do investimento, para você estruturar, para você começar a não ser empregado do próprio negócio. Sim. No caso, onde você tenha outras pessoas trabalhando. Você dominar a coisa e falar você agora... 2 a 3 anos, pelo menos. E isso aqui, na minha opinião, é maturidade. Ou seja, se eu vou começar um novo negócio, eu sei que vai ter ali um tempo. Muitas pessoas não têm essa maturidade e o caos acaba tendo ansiedade, porque ela acha que comecei daqui a 3 meses e vai estar tendo resultado. Aí acaba que desiste, fracassa, erra, porque não tem um bom planejamento ou está apressado. Um outro ditadozinho que diz aí, né? A pressa é inimiga da perfeição. E diz que as historinhas e alegorias, né? Eu gosto sempre de trazer o negócio. Diz que havia um rei que dizia assim para o servo dele: vista-me com calma que eu estou com pressa. Entendeu? Por quê? Porque se começar no processo, sabe que o rei tinha toda aquela roupa. Se o cara errar no processo, tem que começar tudo de novo. Sim. Né? E é muito legal você falar sobre isso, porque em 2014 eu fiz um treinamento no Sebrae chamado de Empretec, né? E existem vários comportamentos, ele ensina lá que são vários comportamentos que são reconhecidos por estudos que os empresários de sucesso têm. E um deles é sobre a questão de qualidade. Sim. Você falando sobre pressa, né? E aí tem um exercício lá muito bacana que eu gosto de aplicar, porque eu sempre fui um cara de produtividade, né? Então eu falava, eu quero fazer mais rápido. Mas não quer dizer que o mais rápido é o melhor sempre, entendeu? É o mais rápido que vai sair com a melhor qualidade, né? Porque você acabou de dar um exemplo disso. O cara faz rápido, mas ele erra. Normalmente, a qualidade do rei não vai estar correta, ele vai ter que começar tudo de novo. Então, não é só sobre pressa, é sobre qual é a velocidade mais rápida que você consegue fazer, mantendo um padrão alto para entregar e para errar menos. Né? E aí é onde as empresas pensam nessa forma e aqui fala muito disso. E aí eu me lembro que a gente tinha uma gincana, né, para validar essa mentalidade, esse ensinamento, essa sabedoria. E a gente tinha que catar umas bolinhas e colocar as bolinhas. Tinha bolinhas de muitas cores, eram 6 cores diferentes, e a gente tinha que fazer em 3 minutos, catar o máximo possível de bolinha e colocar em uma na cor certa. Certo. E no final ia contar. Quantas vezes nós erramos, assim, colocamos a cor azul na cor vermelha. E na correria, né? Na correria. E alguém fala, o tempo. Entendeu? Então, de vez em quando é isso, né? Tipo, você não ter tanta pressa ajuda muito. Fazer a coisa com a sabedoria, com a calma, né? Ela traz uma segurança, uma diligência de como fazer. Eu falo também, outro exemplo também prático, muitas empresas que eu prestei consultoria não têm um orçamento anual. Não faz orçamento. Sim. Basicamente, vai vendo o fluxo de caixa e faz isso, faz aquilo, aí tem uma necessidade de comprar alguma coisa, vai lá e compra. Não senta para fazer um planejamento de um ano, fala assim, vamos gastar tanto com essa área, gastar tanto com esses produtos,
vai ser assim, vai ser assado, para isso a gente tem que vender tanto. Não faz esse planejamento. Isso, e a falta dessa diligência ocasiona em muitos erros, ocasiona em muitas frustrações, em desperdício e de vez em quando né, fracasso, né, porque a pessoa acaba perdendo dinheiro. É interessante isso que você falou, Michel, e trazendo para a espiritualidade, né, Salomão ele dá ênfase de que a justiça é melhor do que o ritual. Né? A justiça de Cristo vale mais do que o ritual. Não é que o ritual não tenha seu valor. Sim, sim. Não é isso? Tem seu valor. Uhum. Mas a justiça é o mais importante. Sim. E isso tem que vir de dentro. Sim. Né? Isso é uma coisa de dentro. Aí, outra coisa que eu coloquei aqui, que eu gostei, outra frase que eu gostei muito. Fala aí. Essa aqui é até melhor é viver no deserto do que como uma mulher briguenta e amargurada. Ah, tá. Isso aí voltou de novo, né? Dia 19. Voltou. Ele tá falando do relacionamento. O 9 também tem, olha lá o 9. 9, deixa eu ver. Melhor morar no canto do eirado do que junto com a mulher rixosa na mesma casa. Então, ele vai lá pro 19. Bacana, né? Bacana. O 9 e 19, ele fala sobre isso. Não, mas assim, olhando pro meu passado, né, de relacionamentos, eu tive alguns, né? E eu, sério, se eu tivesse lido isso antes, seria muito melhor. Não, e aqui o Salomão falou de mulher, mas se fosse uma mulher escrevendo, ia falar de quantas vezes, né? Eu sou essa pessoa, né? Eu já fui também, exato. Não. E eu sei que eu fui o culpado de algumas coisas terem se encerrado, né? Mas é verdade, assim, é uma sabedoria que as pessoas precisam entender isso e olhar para os seus relacionamentos e falar assim, cara, se eu tô numa vida... claro, depois de casar não adianta, mas na hora que você está se desenvolvendo num relacionamento, namorando, etc., você tem que perceber isso aqui. Não, depois de casado adianta, Michel, sem querer assim. Não, contradizer. Você pode me contradizer. Não, então, mas sem querer, mas querendo. Falando no sentido de não tem volta mais. Então, mas se não tem volta, sempre tem jeito de você melhorar. Porque é fácil a gente olhar o outro como uma mulher rixosa. Mas e quantas vezes eu sou... Cara, a gente lida com casais, encontro de casais, não sei o que, essa coisa assim. Que eu vou participar em maio, eu estarei presente. Um abraço pessoal do SCC. Aí, o que acontece? Você vê gente, Michel, que briga por causa da parte de dente. Um aperta a parte de dente embaixo, o outro aperta em cima. Um gosta do papel higiênico com o lado que corre para fora, o outro gosta com o lado para dentro. Um não sei o que, a toalha tem que ser esticado, não pode ser no quadro. Tipo assim, N coisas, o chinelo. Você entendeu? Então essas coisas aqui de rixosa, às vezes a gente não percebe, mas sim, todo fica dia minando, mesmo. Você fica minando aquilo ali. Eu concordo, mas assim, eu tô falando que para muitas pessoas, né, eu vejo pessoas em relacionamentos e elas, né, aqui, Provérbios ele cita o que você tem que ver as atitudes, né, o caráter, a atitude, e ele fala muito sobre isso para homem e para mulher, né? Então aqui, por exemplo, quando você está num relacionamento, se você está brigando muito, falando num namoro, você deveria refletir, óbvio, tem que tentar, tem que conversar, é óbvio, mas não deve seguir adiante se as pessoas não estiverem dispostas a fazer essa mudança. Existe um pastor de uma denominação aí que o pessoal até conhece e tal, que ele fala assim, a menina veio pedir conselho, né? Falou, pastor, eu achei um rapaz assim, trabalhador, honesto, não sei o quê. Ele falou, você achou? Então não casa com ele não, porque... Entendeu? Porque senão você vai botar ele a perder, porque todos nós temos defeito. Mas aí, brincando, ele falou assim, mas é tudo isso? Não, ele só tem um probleminha que a mãe dele reclama, que ele bate nela de vez em quando. Aí o pastor falou, não, então casa rápido, que essa mulher precisa parar de apanhar, você vai apanhar no lugar dela. Não é? Caraca, então, assim, nem deveria estar rindo com essas coisas. Não, violência, não, parece piada, mas é um negócio assim. Sério? Mas é de rir mesmo, porque... E é verdade isso, então as consultas, igual você falou, você está namorando, tem que ter os sinais, você precisa prender as placas. Quando a gente está dirigindo, não diz rua perigosa, rua fechada, não sei o quê, pista derrapante, estreitamento de pista ao centro. Então, eu gosto muito quando eu estou dirigindo, e para falar de placas, e a gente precisa ver isso aí, é o seguinte... Tem assim, algumas você vê na pista assim, obedeça a sinalização. Não está escrito lá? Só isso. Você tem que obedecer a sinalização, senão vai dar errado. Vai lá. Então, eu queria comentar um aqui, Michel, eu peguei o teu aí, mas o 18. Eu queria comentar isso aqui, olha. O perverso serve de resgate para o justo,
e para os retos o pérfido. O que está na sua versão aí? O ímpio serve de resgate para o justo, e o infiel para o homem íntegro. Isso. Aí, o que quer dizer isso aí na verdade? Que o perverso, ele recebe o destino do justo que ele havia tramado. Você está tramando alguma coisa para alguém, no final quem vai cair no laço é você. E eu lembrei da historinha rapidinho de Ruth, a rainha Esther, né? A rainha Esther, ela pertencia ao povo judeu e ela tinha um tio chamado Mardoqueu, né? E o Amã, que era o primeiro lá do reino, ele tramou muita coisa que ele tinha inveja. Só resumindo assim, tá lá no livro de Esther. Ele tramou muita coisa contra o Mardoqueu que ele tinha raiva. Mandou preparar uma forca enorme e fez tudo, e fez um decreto contra o povo judeu, para Mardoqueu morrer também. E a rainha Esther, ela era do povo, desse povo judeu. Aí sabe o que aconteceu? Tramou tudo, aí a rainha foi e, correndo o risco, conversou com o rei. Aí o rei falou assim, ó, então chama lá, faz um almoço, preparou um almoço e mandou chamar, mandou chamar o Amã, entendeu? Mandou chamar o Amã, ele chegou e aí o rei falou assim, o que você acha, Amã, que a gente poderia fazer para a pessoa, né, que o Mordecai lá, ele contou rapidinho uma trama que tinha, e falou, o que a gente pode fazer para homenagear essa pessoa? O Amã, pensando que era para ele, deveria colocar num cavalo o teu cetro do rei, tá? Depois você lê a história. Aí ele falou, isso mesmo então tá bom. Então você vai pegar o Mardoqueu, botar em cima do cavalo e dar uma volta com ele na cidade inteira. E ele tinha preparado uma forca e ele foi enforcado na própria forca. Tipo, lê a historinha lá que é legal, só para a gente resumir. Bacana. Então esse versículo 18 eu gostei por causa disso. Sim, bacana. Né? Porque quando você trama alguma coisa para alguém, acaba caindo. Sim, você vai. E tenho, encerrando aqui, né, eu tenho o 24, 25 e 26. Sim. Que na minha opinião, serve como instruções do que não deve ser de fazer. Né? Tipo assim, o vaidoso e o arrogante chama-se zombador. Ele age com extremo orgulho. Ou seja, está deixando aqui o que você não deve fazer. Né? O preguiçoso morre de tanto desejar e de nunca pôr as mãos no trabalho. Certo. O dia inteiro ele deseja mais e mais. Só deseja. Enquanto o justo reparte sem cessar. Ok. Né? Então, esses aqui... 26 é o cobiçoso? Exato. Que o dia inteiro ele deseja mais e mais. Enquanto o justo, que no meu tá, o justo reparte sem cessar. Ou seja, são, assim, ele mostra que você não deve ser preguiçoso, você não deve ser vaidoso, você não deve ser arrogante, né? Não deve agir com orgulho, no sentido de extremo orgulho, na realidade, que orgulho a gente tem que ter e tal, mas essas coisas todas são muito, para mim, assim, existe uma maneira de pensar. Muitos de nós queremos buscar qualidades, serem pessoas corretas, etc. E de vez em quando a gente não sabe o que é certo, mas a gente tem certeza do que é errado. Então, de vez em quando é melhor começar pelo que não fazer. Não, sério, né? É melhor de vez em quando você fazer uma lista do que eu não devo fazer. Só de você não fazer as coisas erradas, você já vai estar acertando muito mais do que as pessoas... Porque no fundo, sabe o que vai prejudicar os dois? Isso aí você sabe. Isso você sabe, entendeu? Então, fazer a lista do que não fazer, de vez em quando é melhor do que ter uma lista de vou começar a fazer isso, vou começar a fazer aquilo, entendeu? É verdade. Porque, assim, as opções são infinitas, né? Enquanto que o não fazer, você já sabe que você está fazendo errado. É verdade. Eu ia até terminar com outro aqui, mas não vou não. Eu gostei dessa sua aí. Gostei. E aí, essa listinha, né? Essa listinha é boa, né? Tá na dúvida? Então, vou até botar duas perguntas, então. A primeira faz uma listinha do que você sabe que você não deveria fazer. Não deveria estar comendo certas coisas. Eu não deveria estar ficando muito no celular. Eu não deveria, assim, faz um monte de coisa. Falando dos outros, né? Falando dos outros. Contra a família, contra eu não deveria estar gastando tanto com compra de comida no iFood, não sei. Faz uma listinha de coisas que você sabe que não deveria fazer, escolhe uma e elimina durante uma semana. Coloca aí a meta, né? A meta, entendeu? E aí eu tenho a outra pergunta o que tem guiado as suas decisões? Né? Porque aqui esse capítulo aqui fala muito sobre isso, né? E aí eu diria, né, Michel? Não sei se você botou aí, mas eu diria, a pergunta que você fez o que tem guiado suas decisões? É a justiça? Né? A justiça, amor ao próximo, bem ao próximo? Ou a minha justiça, o meu egoísmo e aquilo que eu quero? O meu resultado. O meu resultado. Isso é interessante. Valeu. Abraço.